Oração é uma conversa com Deus. E os avivamentos, eles são marcados pelas constantes orações, seja individualmente ou em grupos, que costumam representar a intensa participação dos cristãos nos espaços religiosos. Quando falamos em avivamento, logo a gente pensa em horas de adoração, a gente pensa em milagres, né? A gente pensa em coisas assombrosas, pessoas rendidas ao Senhor. Tudo isso faz parte? Sim, tudo isso faz parte. Mas o processo genuíno vai além das palavras e dos momentos específicos. Em Mateus 6:6, diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai, que está em secreto. O teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Você tem orado no seu quarto? Você tem falado com Deus quietinho? Certamente, não estaríamos aqui falando sobre isto, sobre avivamento, sobre oração, sobre estar com Deus, se Deus, em sua infinita bondade, não tivesse instruído um homem chamado João Augusto da Silveira. É o fundador, né, da igreja. Homem este que, apesar de já ter em seu cotidiano uma vida de santidade e compromisso com a palavra de Deus, ainda sentia em sua trajetória ministerial um pequeno vazio. Faltava ainda alguma coisa. Faltava um diferencial para preenchê-lo. Faltava algo para completá-lo. Ele ainda queria mais. Este diferencial era o batismo no Espírito Santo. E dando ele crédito à palavra de Deus, entrou em seu quarto ao entardecer do dia 24 de janeiro de 1932. Não para pedir ali o batismo, mas ele entrou ali para conversar com Deus, como ele sempre fizera. Mas, ao conversar com Deus, no entanto, sem que ele soubesse, Deus já havia preparado um renovo para ele. Deus já havia preparado uma surpresa. Deus já havia preparado algo novo para a vida dele. Em línguas estranhas e glorificação ao Pai e ao Cordeiro exaltado, o Espírito Santo completou em seu ser a obra excelsa da Trindade. Possuído de grande alegria que experimentava o seu coração, levantou-se da oração e glorificou a Deus pelo que havia recebido. Esse é um relato das palavras do próprio João Augusto, tirada do livro Marcos que pontilham o caminho. Se você não leu, leia, vale a pena. Às vezes, avivamento começa apenas com uma só pessoa. E foi assim, a nossa história, a história da Igreja Adventista da Promessa, começou assim, com uma só pessoa. Deus, por sua infinita bondade e graça, nos fez nascer. Nós surgimos ali, pelo poder do Espírito Santo, amém? E hoje estamos aqui, gratos a Ele, podendo festejar então 90 anos. É muita coisa, 90 anos, né, de existência. É muita coisa. E 90 anos, então, nascido pelo poder do Espírito Santo, é mais gostoso ainda, né? É realmente delicioso, como diz, né, o pastor Cícero, é uma delícia, né? Você já ouviu falar em avivalista? Avivalista é uma palavra talvez até inventada, né? Mas se você pesquisar ali, você vai achar. É uma pessoa usada para promover o avivamento.
Uma pessoa que clama constantemente, busca incessantemente, torna-se um canal de avivamento onde quer que ela esteja. É uma pessoa que clama pela presença de Deus. É comprometida com uma caminhada mais próxima dos preceitos divinos e procura viver em novidade de vida todos os dias. Que nós sejamos assim, canal de bênção para outras pessoas. Que possamos acreditar, que possamos desejar o poder divino, esse poder do Espírito Santo, esse poder que nos dirige, esse poder que nos orienta, esse poder que nos direciona, esse poder que nos traz paz. E esse poder que não deixa você assim caladinho como você está, mas que você glorifica. Às vezes a gente vem numa programação especial e a gente cria muitas expectativas, né? E a gente quer prestar atenção assim em todos os detalhes. Mas que a gente fique ligadinho no trono da graça. Porque tudo que for falado aqui não é para o nosso mérito, por mais que a gente tenha ensaiado e se preparado, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Todo poder, toda adoração, toda a majestade pertence a Ele, amém? Então que nós possamos realmente desfrutar sim, criar expectativas sim, mas não esquecer que o dono da festa é Jesus, amém? E nós vamos louvar, e se você quiser ficar de pé, porque esse louvor ele diz, flua em mim, neste lugar. Então peça ao Senhor o Espírito Santo na sua vida. Sopra em mim, Espírito, sopra em mim.
Obrigado, Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Os irmãos podem. Hoje nós vamos brincar disso. Nós vamos sentar, nós vamos levantar, nós vamos nos exercitar na presença do Senhor. Quando nós falamos sobre bodas, a gente pensa em quê? Em casamento. Ué, culto de casamento? Não. Nós vamos só fazer uma analogia, porque a gente vai falar sobre relacionamento. E falar de igreja é falar de relacionamento, certo? Então, nós vamos fazer uma pequena analogia, né, sobre bodas e relacionamento, mas relacionamento como igreja, né? Falar de igreja é falar de pessoas com as suas particularidades, né? Todos diferentes. O pastor falou aqui ontem, né? Um mais nervosinho, né, pastor Jailton? Falou aqui ontem. Um é mais nervosinho, o outro é mais calminho, cada um diferente. Mas a gente está aqui junto no mesmo corpo. E a gente precisa tratar esse relacionamento para que a engrenagem, né, se ajuste e o corpo ande bem. Porque a cabeça desse corpo é? A cabeça desse corpo é? Cristo. Né? Então, a gente precisa deixar esse corpo bem ajustado, né? E o Senhor Jesus nos ajuda. Mas a gente precisa se dispor a fazer como Ele quer, né? E o Espírito Santo nos faz lembrar de como é que Ele quer. Ontem, quando o pastor falou assim, tem uns mais nervosinhos, eu estava sentada lá atrás. E aí eu vi assim, não vou falar o nome, né, da pessoa que está aqui, mas eu vi assim, né, a esposa colocou a mão assim no ombro, né? A pessoa vai saber quem é. Eu não vou falar, mas, né? Calma, né? Como se ela te dissesse, né? Tá vendo? Calma, né? É porque às vezes a gente tem uns mais assim, né? Que é a coisa mais perfeitinha, mas aí o outro é mais atrasado, né? O outro é mais... E a gente precisa ter calma. É relacionamento, são pessoas, né? Então a gente precisa, não tem jeito, saber lidar com as pessoas, né? Então a gente vai ver um pouquinho, uma fala, né? Uma pequena fala, só para a gente entender um pouquinho sobre isso, ok? Eu represento as bodas de estanho. São 10 anos de relacionamento. Em minhas mãos eu tenho um fio de estanho, que representa flexibilidade. Flexibilidade. Você tem sido flexível? Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma tentar salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. Primeira. Eu represento as bodas de seda. São 12 anos de relacionamento. A seda é a delicadeza. Delicadeza, 12 anos. O primeiro estanho, 10 anos. Vai gravando aí. Portanto, delicadeza. Vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Colossenses 3, 12b. Cada pessoa é singular. Precisamos conhecer uns aos outros para ter bons relacionamentos. Eu represento as bodas de cristal, são 15 anos de relacionamento, e o cristal representa a transparência. Transparência. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós deveremos prestar contas. Hebreus 4, 13.
Viver em fraternidade é viver uma vida de cuidado, onde que o realmente importa é o ser humano. O amor de fraternidade nos torna uma grande e única família. Eu represento as bodas da porcelana, onde já são 20 anos de relacionamento. A porcelana representa o zelo e a dedicação. Zelo e dedicação, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Primeira aos Coríntios 12, 25. Pastor Natanael está de olho em mim aqui, hein? Acolher, compreender, entre outras coisas, e lidar com pessoas também nem sempre é fácil, e o processo requer bastante tempo, mas que a gente jamais possa esquecer o que o Senhor disse: amai-vos uns aos outros. Eu represento a Bodas de Pérola, são 30 anos de relacionamento, e as pérolas, elas representam a transformação. Transformação. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável a Ele. Romanos 12, 12. Ainda poderíamos ficar aqui, né? Teríamos ainda os de 40, os de 50, os de 60, 70, 80, 90, como estamos comemorando hoje. 90, aliás, outra citação que o pastor fez ontem, o pastor Jailton, na mensagem, não sei se o senhor lembra, mas o senhor tocou no álamo. E os 90 é o álamo, 90 anos, é uma árvore chamada álamo. E ela representa a resistência. Então, nós estamos aqui, resistentes, firmes na rocha, firmes no Senhor Jesus. Que nós possamos buscar resistência realmente, que o Espírito Santo realmente nos direcione aí todos os dias. Apesar de idades diferentes aqui representadas, mais jovem a mais velho e por aí vai, todos nós fazemos parte dessa história. E a história continua. A história continua até a volta de Jesus. Então, apesar desse coletivo, apesar de eu olhar aqui e ver tanta gente, nós somos um, nós formamos um só corpo. Nós comemos do mesmo pão. E diz aqui em 1 Coríntios 10, 17, somos muitos, porém, mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só. E por isso somos também um só corpo. Amém? O todo resulta um corpo com tantos alguns, uns com os outros, firmes no amor, ansiamos as promessas do Senhor, unidos por conta de Cristo, focados na nossa missão, servir, amar, ensinar ao nosso irmão. Confiamos em Cristo, entregamos nosso viver, damos graças
Confiamos em Cristo, entregamos, oi? Nosso viver. Forte, né? Confiamos em Cristo e entregamos nosso viver. A nossa missão está nas mãos do Senhor também. Nós dependemos dEle para cumprir. Então, nós precisamos nos entregar para que a nossa missão seja cumprida. E a nossa missão aqui é falar do Evangelho, falar da palavra de Deus, testemunhar. E é para isso que nós buscamos, é por isso que nós acreditamos. Disse aqui no louvor também, né? Acreditamos no Espírito Santo. É para isso que nós o recebemos, para que nós possamos servir de testemunha para pregoar a palavra do Senhor. Tua graça, meu Senhor, cada dia mais completa, faça bem ao mundo inteiro, faça bem à nossa igreja, põe em nós a paz inquieta. De quem a tua paz almeja, toque o coração dos povos, tua graça benfazeja e conduza na unidade os cristãos e a igreja. Você quer algo novo para a sua vida? Que nós possamos pedir, porque se a gente ficar de boca fechada, de braços cruzados, paralisados, nós não receberemos algo novo. Nós só receberemos se nós pedirmos, se nós abrirmos as nossas bocas e clamarmos ao Senhor. Se nós realmente confessarmos a Ele, Senhor, somos dependentes de Ti. Preciso do Teu Espírito Santo, senão eu não vou, senão eu fico parado. Diaconisa Idália disse ontem, Espírito Santo, avivamento, é movimento. Né, Diaconisa? Movimento. Então, eu preciso do Espírito Santo para me movimentar. Eu preciso desse algo novo na minha vida. Eu preciso pedir para Ele. E esse louvor diz, eu quero viver algo novo. E que não seja só hoje, que não seja só aqui no culto, mas que nós, ao recebermos cada dia, nos enchermos cada dia, para que nós possamos realmente, no nosso cotidiano, transmitir esse algo novo às outras pessoas, amém? Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito
Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor Deus, nós somos tão gratos a Ti, Senhor, por esse momento maravilhoso, especial, que nos concedes. Momento esse maravilhoso de adoração, de gratidão, Senhor. Como é bom fazer parte dessa história, como é bom fazer parte desta igreja, desta parte do povo de Deus no mundo. Como é bom, Senhor. Isso para nós é um privilégio, meu Deus. É resultado do Teu sacrifício na cruz do Calvário. É resultado do Teu grande amor por nós. E por isso nós estamos aqui. E por isso nós estamos alegres. Nós Te louvamos, Senhor da glória. Senhor, a Tua palavra será ministrada neste momento. A Tua palavra será colocada em nossos corações. Que ela venha frutificar, meu Pai, em cada coração, em cada vida, meu Deus. Que a Tua bênção seja constante em nossa vida nesta noite. Abençoe, Senhor, a cada ouvinte da mensagem. Senhor, fale ao coração de todos. E neste momento, Senhor, eu encerro esta oração, pedindo a Ti, meu Deus, que recebas toda a glória desta pregação. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Nós vamos estar trazendo o tema A Promessa Chegou. Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4, para nossa meditação. O texto de Atos 2, 1 a 4, representa um grande acontecimento que houve na história da Igreja de Cristo. Não apenas da Igreja Adventista da Promessa, mas da Igreja de Cristo. O derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, representa um marco na história da igreja. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, nós oramos. Aleluia. Para mim é motivo de muita alegria vê-los aqui nesta noite. É motivo de alegria porque representa a vitória para nós. Representa uma vitória, uma grande vitória para nós. No início da semana, da semana passada, a gente estava pensando, né? Será que não seria bom, né, a gente prorrogar a data por conta de muitos irmãos enfermos? Mas, graças a Deus, deu certo, estamos aqui. E nós louvamos ao Senhor. Então, é vitória para nós, é vitória para a palavra, é vitória para vocês. Então, que Deus te abençoe neste momento, que você aproveite cada momento, cada instante, ouça Deus falar ao seu coração em cada instante, em cada momento. É muito bom também nós estarmos inaugurando aí, apesar da pandemia, apesar de todos os percalços que nós temos enfrentado nestes últimos anos, nesses últimos 2 anos, apesar de tudo isso, nós também louvamos a Deus, porque hoje nós estamos tendo um culto
sendo auxiliado pela função de Libras. Então nós louvamos a Deus pela irmã Priscila, que está aqui hoje também fazendo a interpretação de Libras. Então louvado seja Deus. Deus abençoe grandemente. Que seja um marco para a nossa igreja também esta área que é tão importante, a área da inclusão. A promessa do batismo no Espírito Santo é encontrada no Antigo Testamento. O profeta Isaías fala da promessa do derramamento do Espírito Santo. Fala da promessa do batismo do Espírito Santo. Isaías 44:3, o profeta fala o seguinte, Deus falando na boca dele: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Veja com o que o profeta compara o derramamento do Espírito Santo. O profeta compara o derramamento do Espírito Santo como uma água potável. Uma água que é capaz de fazer com que a sede do sedento se dissipe. O profeta compara o derramamento do Espírito Santo como rios sobre a terra seca. Rios sobre a terra seca fazem com que brote a vida. Rios sobre a terra seca faz com que brote a esperança. É com isso que o profeta compara o derramamento do Espírito Santo. E esta promessa é tão forte, é algo tão intenso e tão incrível, que ele diz que o derramamento do Espírito Santo não é somente para aquela época, e não é somente para um povo. Ele diz: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. O profeta Joel também afirma: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí foi no dia de Pentecostes, no dia daquela festa que aconteceu lá na cidade de Jerusalém, 400 anos após a profecia de Joel, 700 anos após a profecia de Isaías, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, que a promessa veio a se cumprir. E ela se cumpriu. Nós não devemos duvidar das promessas de Deus, porque mais cedo ou mais tarde elas vão se cumprir. Podem se passar 100 anos, podem se passar alguns dias, podem se passar séculos, mas elas vão se cumprir. E por que elas vão se cumprir? Porque Deus respeita a sua própria palavra. Porque Deus leva a sério tudo aquilo que Ele diz, tudo aquilo que Ele fala. Tudo aquilo que Deus afirma que vai acontecer, pode esperar, vai acontecer. E aconteceu em Pentecostes. Porque Deus é fiel à sua própria palavra. Porque Deus jura pela sua própria destra, pela sua própria mão direita. Porque Ele não volta atrás. E a sua palavra não volta vazia.
o que envolve o cumprimento dessa promessa, o que envolve o derramamento do Espírito Santo. O cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo envolve a prática da oração. Lucas, o autor do Evangelho de Atos, revela nas páginas de sua obra, em Atos capítulo 1, versículos 13 a 14, ele diz assim: e entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam. Quem habitava no cenáculo? Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quem estava lá no cenáculo por ocasião da festa de Pentecostes? Estavam lá os apóstolos, e estavam as irmãs, estavam as mulheres, estava Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres. Pouco antes de subir ao céu, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. E ele disse assim: olha, vocês não podem sair de Jerusalém. Vocês vão ficar em Jerusalém e vocês vão esperar em Jerusalém a promessa do Pai. E aí, depois que Jesus subiu ao céu, o texto afirma que ele, após ter morrido, após ter sido sepultado, ele ressuscitou com um grande poder e glória. E após a sua ressurreição, depois de 40 dias, ele subiu ao céu. Mas antes de ele subir ao céu, ele deu ordem, ele fez com que os discípulos ficassem ali, em Jerusalém. Os discípulos e as mulheres foram para Jerusalém, ficaram em Jerusalém. E eles subiram ao cenáculo. E o texto diz que lá eles começaram a orar. O texto diz que eles perseveravam unanimemente em oração. Cenáculo era um grande salão, um salão de festas. Provavelmente, este salão pertencia a mãe de Marcos, aquele que escreveu o livro, o Evangelho de Marcos. E para lá eles foram, para o cenáculo. E lá eles ficaram. Agora, pensemos, quanto tempo estes homens e mulheres de Deus ficaram suplicando pela promessa do derramamento do Espírito Santo? O texto diz que eles oravam unanimemente. Eles estavam fazendo o que lá no cenáculo? Estavam orando por quê? Por que motivo? Por que razão? Por qual propósito? Eles estavam orando pela promessa. Eles estavam aguardando a promessa que o Senhor havia feito. Pela promessa que os profetas haviam feito. E eles estavam lá. Aproximadamente eles ficaram de 7 a 10 dias lá no cenáculo. Durante aproximadamente esse tempo, eles ficaram reunidos lá, perseverantes. E por que eles fizeram isso? Porque o mestre mandou. Vocês já brincaram de o mestre mandou? Mas aqui não é brincadeira. Aqui o mestre mandou. E eles obedeceram, e eles ficaram no cenáculo, porque o mestre mandou. Porque o mestre determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E aí Cristo ordenou, e eles não deixaram Jerusalém.
Cristo ordenou, Cristo deu a ordem, e eles não abandonaram o cenáculo até que o Espírito Santo fosse derramado. Passou o primeiro dia e eles estavam lá. Passou o segundo dia e a igreja estava reunida. Passou o terceiro dia e eles continuavam e nada da promessa chegar. Mas eles continuavam perseverantes. Por quê, irmãos? Porque o mestre havia ordenado quando eles poderiam sair de lá, quando eles recebessem a promessa. Então passaram-se os dias, e eles iam orando, iam intercedendo, iam clamando, e clamavam, e clamavam, e clamavam. E assim aconteceu, até que no dia de Pentecostes, aprove a Deus que no dia de Pentecostes acontecesse isso, acontecesse de o Espírito descer sobre a igreja de Cristo. E foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Como igreja, nós não podemos promover o avivamento. O avivamento não acontece porque eu quero que ele aconteça. O avivamento não acontece porque eu tenho o poder de fazê-lo acontecer. O avivamento acontece quando Deus quer que ele aconteça, porque Deus quer que ele aconteça, e acredite, Deus quer que aconteça. Então o avivamento acontece, passando-se 7 a 10 dias, ele acontece, mas não foi no primeiro dia, não foi no segundo. O avivamento acontece quando Deus determina que ele venha a acontecer. E aí, meus irmãos, os discípulos então receberam a promessa do derramamento, do batismo do Espírito Santo, e eles o receberam porque eles deram ouvidos à voz de Cristo, porque eles esperaram pela ordem de Jesus, porque obedeceram à ordem de Jesus, porque aguardaram a promessa de Jesus. Nós não sabemos a hora em que o avivamento pode acontecer, não sabemos a hora em que Deus pode mover céus e terras, não sabemos a hora em que Deus vai fazer um grande milagre. Mas nós podemos buscar o milagre, podemos buscar o avivamento, podemos clamar pelo avivamento, porque isso é trabalho da igreja. Não sabemos quando o Senhor pode mover a sua igreja de uma forma toda especial. Não sabemos como, não sabemos quando, mas nós sabemos o que temos de fazer. E o que temos de fazer é buscar a Deus, é buscar pelo Espírito Santo de Deus, insistentemente, perseverantemente, unanimemente. Foi isso que os discípulos fizeram naquele dia, naquela época, naquele momento. Precisamos ser um povo que busque por avivamento. Precisamos ser igreja que busque por Deus. Precisamos ser um povo que ora, que clama, que busca pelo poder de Deus. Nas nossas orações, a gente corre o risco de sempre buscar coisas materiais. A gente corre o risco de buscar coisas supérfluas. Mas precisamos fazer com que a nossa oração também seja embasada naquilo que é espiritual. Precisamos aprender a pedir a Deus por coisas espirituais. Precisamos aprender a pedir a Deus por dons espirituais. Precisamos pedir a Deus por uma capacitação que nos ajude a servir melhor a obra de Deus, a servir melhor a obra de Cristo. É hora de nos humilharmos perante Deus. É hora de expormos perante os céus a nossa carência, a nossa fome, a nossa sede em sermos revestidos pelo seu poder. Parece que nós vivemos numa época em que o Espírito Santo é um Deus esquecido. Há um livro que tem justamente esse título, O Deus Esquecido, e fala do Espírito Santo, um Deus esquecido.
Porque é um tempo em que as pessoas estão se deixando envolver pelo secularismo. É o tempo em que as pessoas estão se deixando envolver por uma frieza tremenda. Parece que Pentecostes já não existe. Parece que as nossas orações já não buscam por isso. Mas nós não podemos cair nesse marasmo, não podemos cair nesse erro. Precisamos em todo o tempo, de forma perseverante, em oração, buscar por Deus, buscar pelo Espírito Santo de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, clamava com frequência pelo poder de Deus na sua vida, pela ação de Deus na sua vida. E ele dizia, Salmo 42, verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 63, 1, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. É assim que a gente tem que desejar Deus. A gente tem que desejar Deus como se fôssemos uma terra seca. Temos que desejar por Deus como nós desejamos por uma água para saciar a sede que temos. Temos que desejar a Deus como uma terra cansada, como uma terra que não aguenta mais aquele estado de situação. É assim que nós precisamos desejar Deus. O pastor João Augusto da Silveira era um homem de conduta exemplar. Era um pastor exemplar. Temos pastores e pastores. Temos verdadeiros pastores e falsos pastores nesse mundo extenso evangélico. O pastor João Augusto da Silveira era um pastor de conduta exemplar. Na carta de conduta expedida pela missão pernambucana dos adventistas do sétimo dia, onde ele foi pastor, constam as seguintes palavras acerca deste homem de Deus. O fim da presente é de certificar que o senhor João Augusto da Silveira esteve empregado em nossa organização durante 11 anos, mostrando sempre boa vontade ao trabalho. É pessoa honesta e de toda a confiança, saindo de nossa organização por livre e espontânea vontade. Por escrito, afirmou-se, é homem honesto, é pastor honesto, é homem de valor, é homem de integridade, é homem sincero, é homem de boa reputação. O mundo evangélico carece de homens de boa reputação. Os pastores precisam ser homens de boa reputação. Como a própria carta afirma, era uma pessoa honesta e de toda confiança. Esse foi o pastor João Augusto da Silveira. Era um homem que tinha um relacionamento com Deus, era um homem sério na sua conduta, era um homem sério nas suas crenças. Mas como foi dito aqui, a alegria dele não estava completa. Faltava algo a mais. Algo estava mexendo em seu coração. E sabe o que foi isso, irmão? Sede. Ele tinha sede, muita sede de ser revestido pelo Espírito Santo. Porque ele já ouvira falar disso, mas nunca havia experimentado isso. Podemos ser sinceros, podemos ser extremamente doutrinários, mas precisamos de uma ação do Espírito Santo na nossa vida. E então, num belo dia, numa tarde
24 de janeiro de 1932, na Rua da Alegria, na cidade de Paulista, número 222. A história conta que, naquela tarde, ele entrou lá no quarto e se ajoelhou. Quanto tempo a gente prega dizendo assim, olha, você tem que entrar no quarto, você precisa entrar no seu quarto, às vezes, para falar com Deus, em particular. Quantas vezes a gente prega isso porque foi Cristo quem falou? Como é bom a gente entrar no quarto e se ajoelhar e falar com Deus, e expressar a Deus a nossa sede, e expressar diante de Deus as nossas angústias. Quão importante isso é. E aí João entrou no quarto, e aí João começou a falar com Deus. E aí João disse assim, Senhor, por que essa experiência tão gloriosa, tão maravilhosa? Por que essa promessa, que foi recebida pela igreja nos dias de Cristo, ó Senhor, por que essa promessa que não tem limite de tempo, que não tem limite de lugar e nem de pessoas, porque ela não pode ser recebida agora pela igreja cristã desse tempo? Foi a pergunta que ele fez. E aí, naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Eu não sei, irmãos, mas o sobrenatural de Deus acontece em momentos maravilhosos, e o Senhor é quem define esses momentos. Naquele momento, ali ajoelhado, com os olhos com as mãos erguidas, com os olhos erguidos, orando ao Senhor. Naquele momento, ele pede para que Deus alegre a sua alma. João Augusto tinha doutrina, tinha conduta, tinha caráter, mas a sua alma, o seu coração estava triste. E aí ele disse assim, Senhor, não me deixes morrer desse jeito. Não me deixes morrer em condições incertas. Que Deus não te deixe morrer assim. Que Deus não te deixe morrer sem ter uma experiência verdadeira com Ele. Que Deus não te deixe morrer sem conhecê-lo de verdade. Que Deus não te deixe partir desta vida sem que antes você experimente um avivamento de verdade. João Augusto pediu por isso. João Augusto pediu por um avivamento de verdade. Não me deixes morrer com esse vazio, não me deixes ficar assim. E aí naquela tarde, Deus alegrou a sua alma e Cristo o batizou no Espírito Santo. E ele passou a falar em outras línguas. Foi aí que Deus avivou a vida deste homem. Deus enviou-lhe a promessa do Consolador. E aí o texto diz que, possuído de grande alegria, ele glorificava a Deus. Ele glorificava ao Senhor, irmãos. Nós somos o país do futebol. E você que gosta de futebol sabe que quando o seu time ganha uma competição, quando o seu time se classifica numa competição importante, você sabe a alegria que é. E a galera pula, a galera grita, e de tanta euforia. Naquela tarde, João Augusto ficou eufórico, porque ele recebeu algo maior do que um título esportivo. Ele recebeu a bênção, a promessa do Espírito Santo. Ele recebeu o batismo no Espírito Santo. E ele começou a falar em outras línguas.
não foram em outros idiomas, foram em outras línguas, aquelas línguas por meio das quais se fala em mistérios com Deus, foram essas línguas, irmãos. Nós precisamos crer nessa promessa, nós precisamos buscar por ela, nós precisamos nos alegrar, porque primeiramente há essa possibilidade, a possibilidade de recebermos a promessa. É para nós, é para hoje. Em segundo, quando nós a recebemos, nós devemos também glorificar a Deus, porque nós recebemos uma grande bênção. Eu preciso crer, porque a promessa é para mim, porque a promessa é para os filhos. A promessa é para a criança do colo, é para o adolescente, é para o jovem, é para o que toca, é para o que prega, é para o que adora no banco, é para o que auxilia na mídia, é para o que faz libras. A promessa é para todos nós, irmãos. Por isso nós precisamos crer na promessa, precisamos acreditar na promessa. Precisamos acreditar que Deus fará com que rios de águas vivas jorram do nosso interior. E é por isso que a igreja é forte, porque a igreja sobreviveu por conta da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo entra na história da igreja e nunca mais sai. E o Espírito Santo entra na história da igreja e faz com que ela ande, caminhe. E por isso nós estamos aqui, porque o Espírito Santo nos trouxe até aqui. Deus usou um homem, um pastor honesto, sincero, para trazer uma mensagem que fora vivenciada no Pentecostes. Mas não foi esse pastor que nos trouxe até aqui. Não foi o caráter, não foi a sabedoria desse pastor que nos trouxe até aqui. Quem nos trouxe foi o Espírito Santo, ele nos trouxe até aqui e ele vai nos levar aonde ele quiser, para onde ele quiser. Porque o que ele fala é ordem. Podemos querer ir para a Europa ou para a Ásia. Ele diz, não, a sua direção é outra, como ele disse a Paulo. Então o Espírito Santo é que vai nos conduzir. Então precisamos orar pelo Espírito Santo. Precisamos orar pela busca do batismo no Espírito Santo. Mas além da prática da oração, o cumprimento da promessa envolve o ensino da palavra. Após o batismo no Espírito Santo, naquele dia, Pedro se propôs a explicar a base desse acontecimento glorioso. Após eles terem recebido a promessa, Atos capítulo 2, versículos 14 a 17, Pedro diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. Nem parece que esse mesmo homem havia fugido, havia negado a Cristo por 3 vezes, nem parece. Nem parece que esse homem havia deixado Cristo e voltado para a pescaria. Mas é esse homem que está falando, ele disse assim: varões galileus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Toda Jerusalém, escutem essas palavras. Toda Jerusalém, que isso seja notório para vocês. Irmãos, nós não podemos esconder estas palavras. De acordo com os evangelhos, cujo nome, esse homem, Pedro, cujo nome significa pedra, rocha. De acordo com os evangelhos, Pedro era um pescador, era um trabalhador, mas Pedro tinha uma formação acadêmica limitada. Ao que tudo indica, Pedro não era nenhum analfabeto. Pedro sabia ali das letras e tudo mais, mas também não era um acadêmico como o apóstolo Paulo, por exemplo. No entanto, Pedro era um homem bíblico. Pedro era um homem que defendia a verdade. Pastor João Augusto da Silveira dizia que um homem pode não ser formado, mas pode ser bem informado. Pedro era bem informado acerca das palavras de Cristo. Todo conhecimento acerca do evangelho que Pedro possuía, ele recebeu aos pés de Cristo. E aquele conhecimento que ele recebeu do evangelho, ele defendeu a verdade do batismo no Espírito Santo com a Escritura aberta, com a palavra aberta. A sua argumentação possuía base bíblica, possuía a base das Escrituras. Quem inventou o batismo no Espírito Santo? Foi Pedro? Não foi Pedro. Foi João Augusto? Não foi João Augusto que inventou. Quem inventou o batismo no Espírito Santo foram os profetas? Não foram os profetas. Eles não inventaram. Eles receberam a voz de Deus e transmitiram. Está lá na Escritura. E Pedro abre a Escritura. Observe o versículo 16 do capítulo 2, no qual o apóstolo Pedro afirma com autoridade: mas isto é o quê? É o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro estava com a sua escritura, lendo Joel para o povo. Pedro não falou nada de si mesmo, ele mostrou Joel para o povo. Pedro abre a Bíblia e com o poder do Espírito Santo fala de Bíblia. Quem tem o Espírito Santo precisa falar Bíblia, precisa gostar da Bíblia, precisa pregar a Bíblia, e foi isso que Pedro fez. A doutrina do batismo no Espírito Santo é bíblica, é coerente. Alguém pode até argumentar que ainda não recebeu a promessa. Alguém pode argumentar que não se simpatiza com ela. Tudo bem. Alguém pode afirmar que não acredita na promessa. Tudo bem. A crença é algo de pessoa para pessoa. Se crê, amém. Se não crê, meu irmão, o que eu vou fazer? Alguém pode até zombar da promessa, como fizeram muitos lá no dia de Pentecostes.
eles estão embriagados, eles estão cheios de mosto a esta hora do dia. Agora, ninguém jamais poderá dizer, sem estar equivocado, que essa promessa não é bíblica. Porque fazer essa afirmação é ir contra os profetas que profetizaram, Isaías 44, é ir contra Joel 2, é ir contra Pedro e é ir contra o cenáculo, aquilo que aconteceu no cenáculo em Pentecostes. Após ouvirem a palavra de Deus proferida por Pedro, a Bíblia afirma que aproximadamente 3.000 almas se renderam a Cristo. O Espírito Santo conduz o pecador a Jesus e faz da igreja uma guardiã da palavra. E Pedro, como um guardião da palavra, defendeu a palavra contra os zombadores da palavra. Pedro defendeu a palavra contra aqueles que não acreditavam na palavra. Pastor João Augusto da Silveira defendia o batismo no Espírito Santo com base bíblica. E aí ele dizia, está lá no Marcos que pontilha um caminho, mostrei, citando Atos 8, versículos 14 a 16, que batismo nas águas não era batismo no Espírito Santo. Mostrei ainda em Atos 19, 2 e 6, o que quer dizer batismo no Espírito Santo. Dentre esses dois textos citados por João Augusto, eu me atentarei a um deles, o primeiro, Atos 8, 14 a 16. O que se passa ali é o seguinte: em Samaria, muita gente havia aceitado a palavra. Soube-se lá em Jerusalém que lá em Samaria, muita gente havia crido em Jesus. E se vocês se recordarem, Samaria e Jerusalém tinham uma certa distância, porque judeus e samaritanos não se bicavam. Mas lá em Samaria, terra em que judeu não pisa, houve um grande mover do Espírito Santo, de modo que as pessoas se renderam a Jesus, passaram a crer no Evangelho. E aí, por isso, os apóstolos Pedro e João tiveram de descer lá para Samaria. Porque eles têm que ver quem aceitou Cristo. Eles precisam pastorear aquele povo, eles precisam orientar aquele povo, os novos convertidos. E quando eles chegaram ali, eles oraram para que os novos convertidos fossem batizados no Espírito Santo. Eles oraram para isso. Entenda, essas pessoas já haviam aceitado Jesus como Salvador, segundo o texto. Eles já haviam aceitado Jesus como Salvador. Segundo o texto, essas pessoas já haviam sido batizadas nas águas. Já haviam recebido o batismo de João, segundo o texto. É o texto quem diz. Mas elas ainda não haviam sido batizadas no Espírito Santo. Com esse texto, precisamos considerar duas regras importantes sobre o batismo no Espírito Santo. Duas regras importantes. A primeira é que batismo no Espírito Santo não é regeneração. Não é novo nascimento. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela é regenerada pelo Espírito, isso é verdade.
Quando nós nos rendemos a Jesus, o Espírito Santo provoca em nós um novo nascimento. Isso é verdade. Isso é regeneração, um novo nascimento. Mas quando uma pessoa aceita a Jesus, ela é regenerada pelo Espírito, mas não necessariamente batizada no Espírito Santo. Segunda regra, batismo no Espírito Santo não é batismo nas águas. Que fique claro que uma pessoa que foi batizada nas águas tem o Espírito Santo na sua vida. Que fique claro que uma pessoa que se rendeu a Jesus tem o Espírito Santo na sua vida, mas isso não significa que ela tenha sido batizada pelo Espírito Santo. Se o batismo não é novo nascimento, não é regeneração, e se o batismo no Espírito Santo não é batismo nas águas, o que é o batismo no Espírito Santo? O texto de Atos 1:8 vai explicar o que é batismo no Espírito Santo. É revestimento de poder para testemunhar de Jesus. Está escrito lá, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Revestimento de poder. E foi assim que surgiu a Igreja Adventista da Promessa há 90 anos, com poder, com base bíblica. Há 90 anos a igreja vem lutando contra heresias. Há 90 anos a igreja vem lutando contra as potestades das trevas, contra as seitas diabólicas. Há 90 anos a igreja vem sofrendo para preservar a verdade. Há 90 anos a igreja vem manuseando a palavra da verdade. E eu louvo a Deus por isso. E nós louvamos a Deus por isso, porque nós adoramos a Deus numa denominação séria, numa denominação que acredita naquilo que aconteceu em Pentecostes. Fique em pé, por gentileza. Nesses 90 anos de existência, a igreja vem orando, a igreja vem buscando pelo poder de Deus. Irmãos, que nós não deixemos isso de lado, jamais. Jamais deixemos de buscar por Deus, jamais deixemos de buscar pelo poder de Deus. Batismo no Espírito Santo é poder de Deus, é revestimento de poder para a proclamação, que o nosso intento seja proclamar. Que nós sejamos testemunhas de Cristo. Que nossas pregações proclamem. Que nossas orações sirvam de proclamação. Que todas as faixas etárias da nossa igreja tenham amor pela proclamação. Que nós tenhamos pequenos e grandes missionários aqui. Que nós oremos dia a dia para que o Espírito Santo nos use para isso. Que nós supliquemos ao Pai para que haja um avivamento na nossa igreja, mas para que haja um avivamento em nós, em mim. Eu quero ver o avivamento acontecer na vida do outro, mas eu preciso, antes de tudo, querer que ele aconteça na minha vida. Eu quero que Deus use muito outro na obra dele, mas antes disso, eu preciso querer que Deus me use na obra. Então, que este revestimento de poder seja uma realidade para nós. Aconteceu em Pentecostes, mas que aconteça em nós também.
Eu convido aos pastores que venham aqui à frente, por gentileza. Porque com eles eu quero rogar a Deus que faça com que algo novo aconteça na nossa vida. Eu quero clamar a Deus para que o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, seja uma promessa, uma das promessas que a igreja continua a crer, na qual a igreja continua a crer. Porque eu sei, irmãos, eu sei que há muitos que não creem na promessa. Eu sei que há muitos que verdadeiramente não acreditam nisso. Mas Pedro disse: ouça Jerusalém, que seja notório a todos os habitantes de Jerusalém. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai eterno, neste momento, Senhor, a Tua palavra aqui foi ministrada, foi pregada, meu Deus. Nós nos rendemos a ela, Senhor, nos rendemos a ela. A palavra vem de Ti, a palavra vem do céu. A palavra, Senhor, vem para nos capacitar, para nos educar. A palavra faz com que nós conheçamos melhor a Ti, Senhor. E por isso, meu Deus, neste momento, nós Te pedimos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo continue a fazer uma obra tremenda e especial na vida de todos nós, Senhor da glória. É revestimento de poder, é capacitação, para que proclamemos o Evangelho, Senhor, que a nossa igreja seja missionária. Que o Teu povo, meu Deus, esteja vivendo dia a dia esse mover do Espírito. Que a Tua igreja dia a dia tente tocar o sobrenatural com a fé no Filho de Deus, com a fé da promessa do Espírito Santo. Ó Deus eterno, se porventura haja alguém, meu Deus, que tenha no coração implantada o descrédito, se alguém, Senhor, que porventura tenha deixado de crer na promessa, meu Deus, que o Teu Espírito os convença, porque não é coisa do homem, porque não é coisa humana, é coisa sobrenatural, é coisa que provém de Ti, Senhor. E a promessa é para nós, a promessa é para a igreja, a promessa é para o Teu povo, meu Deus. A promessa vem num tempo, Senhor, em que as pessoas estavam atordoadas. Ó Senhor, o nosso Cristo mesmo afirmou que olhava e as pessoas pareciam ovelhas sem pastor. A promessa veio aos corações secos, aos corações que precisavam do Espírito Santo, como uma terra seca precisa de água. E ela veio, Senhor, e ela veio. Ah, Senhor, quantas almas que estão sedentas por Ti, meu Deus. Quantas mentes contaminadas. Quanta gente tendo a mente desvirtuada do Evangelho. Então nós rogamos, Senhor, traz o Espírito Santo. E que o Espírito Santo faça a obra na vida de cada um, meu Pai. Na vida de cada um dos Teus filhos aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.
Santo é o teu nome, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome. Glórias a Deus. Aleluia. Há alguém aqui que queira aceitar Jesus como Senhor da vida? Alguém que queira fazer uma reconciliação com Deus? Alguém que queira se render a Cristo nessa noite? Alguém que abriu o coração e ouviu as palavras de Pedro? Alguém que abriu o coração e conseguiu entender verdadeiramente o que Cristo quis dizer em Pentecostes? Alguém que está a fim de verdadeiramente obedecer ao que o Mestre mandou? Alguém que está a fim nesta noite de dar um passo em direção a Cristo, em direção ao Espírito Santo? Se houver, eu te convido a vir aqui para eu orar por você. Se houver, o convite está aberto. Está aberto. Segundo convite, o primeiro continua de pé. Segundo convite, alguém com o intuito de receber oração nesta noite, por alguma enfermidade ou por alguma outra situação em que esteja passando na vida. Se houver, venha, nós vamos orar por você. Vamos colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos por gentileza. Maravilhoso e eterno Deus, neste momento, Pai, aqui nós te agradecemos, meu Deus, por todas as bênçãos que tens derramado em nosso meio, pelas tuas misericórdias, pela tua graça e compaixão, meu Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, por este culto. Obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, pelos que aqui vieram. Tu sabes, Senhor, Tu sabes das dificuldades, das tribulações de cada um. Tu sabes, meu Deus, o que os teus filhos podem estar passando lá no lar. Tu sabes. Tu sabes, meu Senhor, das situações complicadas. Mas nós colocamos em tuas mãos, meu Deus, para que tenhas misericórdia, para que o Senhor haja, para que o Senhor faça a tua vontade, meu Deus, para que o Senhor cure aqueles que se encontram enfermos. Nós rogamos a Ti, meu Deus, para que o Senhor haja na vida de cada família, na vida de cada casal, para que o Senhor haja no relacionamento dos filhos com os pais, para que o Senhor continue abençoando aqui a igreja, para que o Senhor continue abençoando a liderança da igreja, para que o Senhor continue usando homens e mulheres para a ministração da palavra, para a proclamação do Evangelho. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós rogamos a Ti essas bênçãos, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do culto, ao final deste momento de adoração. 90 anos de Igreja Adventista da Promessa, que bênção, todos fazemos parte dessa história. Quando chegarmos alguns anos à frente, a gente vai lembrar, eu estive nos 90 anos da IAP. Que Deus continue abençoando a sua vida. Pastor Natanael, por gentileza. Que Deus continue abençoando a tua família, os teus filhos, o
teu cônjuge, que o Senhor continue abençoando a todos. Não deixe de buscar pelo Espírito Santo, não deixe de buscar por Deus. Não deixe de buscar pelos dons. A promessa é para nós, é para hoje. Eu vou pedir ao pastor Natanael que nos despeça com a bênção. Pastor Natanael tem a oportunidade para fazer algumas considerações, se assim o desejar. E após despedir com a bênção, eu vou estar passando aqui a palavra para a irmã Vânia, que vai estar fazendo aqui um último fechamento com os irmãos. Pastor Natanael, vou passar aqui a palavra para você. Deixa eu higienizar aqui o microfone. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia especial na vida da Igreja Adventista da Promessa, conforme nós já ouvimos, assistimos já aproximadamente 2 horas. Você é especial para Deus. Você participa desta comemoração. Fui pego de surpresa. Portanto, não vou me alongar, mas eu quero agradecer a você, que deixou seus afazeres, o seu lar, e compareceu a esta celebração. Muito obrigado, que Deus o abençoe, a abençoe, que nós possamos ter ouvido, assimilado as palavras, os testemunhos do nosso fundador, do fundador da nossa denominação, mas que não o idolatremos. A Igreja de Cristo não tem dono, aliás, tem dono, mas o dono é o Senhor Jesus Cristo. Não é de pai para filho. A nossa igreja, como disse o pastor, é uma igreja que é regida pela palavra de Deus. Tem como única regra de fé e prática a palavra de Deus. Não somos melhores, mas nós procuramos nos espelhar, nos sermos orientados pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Portanto, nós queremos renovar esse convite a cada um de vocês. Não abandone a sua igreja, como é costume de alguns, diz a palavra, mas seja fiel a ela. Seja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Continue a marcha até que Cristo venha. Que possamos ter aprendido com o pastor João Augusto da Silveira a fazer aquela oração simples ao entrar no nosso aposento. Senhor, não me deixe perecer nesse estado de miséria, mas encha-me com o teu poder, para que eu seja uma fiel testemunha da sua palavra. E assim nós possamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos apenas falar, pedir, mas nós também precisamos saber ouvir, porque Deus fala aos nossos corações. Deus fala, às vezes até de forma audível. Deus fala até aos animais, porque não fala conosco, criado à sua imagem e semelhança. Portanto, esteja em comunhão com Ele, e por certo Ele cumprirá a sua palavra, porque Ele é fiel para cumpri-la e para completá-la. Amém? Muito obrigado. Curvamos as nossas frentes, as nossas frontes, e oremos mais uma vez ao Senhor. Pai bendito, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui apresentando a nossa gratidão. São 90 anos de história, Senhor, desta denominação. Naquela tarde de domingo, Senhor, o teu servo entrou no seu aposento e orou.
Hoje também, Senhor, findando este domingo, nós estamos aqui orando. Portanto, Senhor, nós pedimos que encha o teu povo, encha a tua igreja, que comece por mim, Senhor, uma renovação espiritual, sacia a nossa sede, Senhor, e batiza o teu povo com o Espírito Santo, batiza crianças, jovens e adolescentes, como no início da nossa história, Senhor, que nós possamos voltar para a igreja, voltar para os nossos princípios, Senhor. Não pensemos em novidades, em novas estratégias, mas que nós possamos ser fiéis à tua palavra, Senhor. E assim despedimos o teu povo, dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que batiza, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.